Olá! Se aprovada, a proposta que transfere para o Congresso Nacional a competência de demarcar terras indígenas poderá afetar 100 mil pessoas que vivem em 227 terras indígenas ainda não homologadas. Só que desse total, 138 estão em disputa judicial e os parlamentares não poderiam interferir no processo. Esses dados foram divulgados pela ONG Instituto Socioambiental, ISA, em reunião recente entre as frentes parlamentares de apoio aos povos indígenas, ambientalista e de defesa dos direitos humanos e entidades da sociedade civil contrárias à aprovação da PEC 215, como é conhecida a proposta. É sobre isso que eu converso hoje com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, ambos integrantes da comissão especial que analisa a PEC 215. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Fabiana. Nós que agradecemos. Eu gostaria inicialmente de perguntar ao deputado Alceu Moreira, de pedir que o deputado Alceu Moreira explicasse o motivo da PEC 215, mais uma vez, e por que ela precisa ser aprovada. Bom, Fabiana e Edmilson, que nos dão a honra de poder estar em frente aos telespectadores. Primeiro, nós achamos que o modelo demarcatório desde a primeira linha, ele é um equívoco, porque ele já começa com um processo divisionista, como se existisse no Brasil, aqui no parlamento, um grupo de parlamentares anti-indigenistas e outro a favor disso, quando isso é uma falácia por inteiro. Quando tu faz de um ato declaratório, quer dizer, alguém declara que aquela terra seria terra indígena, e a partir desse texto declarado, gera-se um laudo antropológico, sem que a população afetada saiba disso, um processo que tem visto de origem desde a primeira linha, porque ele é unilateral, ele é feito sozinho sem que o outro saiba. Ele tem toda a colaboração da FUNAI, ele tem toda a colaboração dos órgãos de governo construindo este fato como se verdade fosse. Não raros laudos são completamente fraudulentos, não ficam em pé por segundos frente a uma análise mais profunda do processo. Então é por essa absoluta insegurança jurídica e principalmente por colocar a temática indígena como se a terra pura e simplesmente fosse o grande divisor de água. A partir da terra está tudo resolvido, e não está. O índio lá do Pará, da onde veio o deputado Edmilson, e o índio do Rio Grande do Sul, ele tem uma diferença gigante. No próprio Pará ele tem diferença. Uns aculturados, outros em aculturação, outro em completo convívio com a sociedade dominante. Eles estão no convívio harmônico. Então, achar a solução para índio como se fosse uma receita de bolo e, principalmente, constituir um processo inteiro de texto demarcatório até a sua publicação, sem que o dono da terra saiba. Só depois ele recebe uma notificação para se defender em 90 dias, administrativamente, e, pasmem, sempre recebe a notificação para se defender para a própria FUNAI, que representou o índio, que estimulou o processo e que julga a defesa. A partir disso, então, o dono da terra tem que pagar com o dinheiro do bolso para se defender da figura do possível Estado ladrão, que fica na porta para lhe tirar a sua terra sem pagar nenhum centavo. Então, a nossa contradição não é contra os índios. Se tiver alguma terra que o laudo antropológico seja verdadeiro e que aquela terra é terra indígena, ela tem que ser definida aos índios. De outra forma, temos que comprar terra para colocar os índios, porque o próprio Estado legítimo e dono das suas ações foi quem colocou a maioria das famílias. Eu sei, pode vir a discussão do latifúndio, do grileiro. Bom, isso são ilegais, é um caso de polícia, não é um caso de política indígena. Tá? Agora, dentro da legalidade, tirar, por exemplo, as famílias italianas do meu Rio Grande do Sul, que chegaram há 140 anos atrás, de uma terra que eles compraram e pagaram cada centavo com o suor do rosto, e agora tem que sair com a mão atrás ou outra na frente, porque um índio contou uma história, né? E a partir da história gerou um laudo, e este laudo é superior à escritura pública e o registro. Então, gerações e gerações, tudo se perdeu. A igreja, a escola, a vida das pessoas, tudo que eles têm, está tudo perdido, porque agora o laudo antropológico vale mais do que toda a sua história de vida, sua propriedade e seus documentos. Obrigada, deputado Alceu Moreira. Deputado Edmilson Rodrigues, como
conciliar agora essa situação e é necessário a mudança de competência para a homologação das terras? Não. Primeiro, o deputado Alceu, ele merece um reconhecimento. Ele representa bem o agronegócio, os proprietários de terra, e faz com competência. Ele quase me convence. Mas ele sabe que há normas muito claras e que na sociedade brasileira nada pode ser feito às escondidas. Foi feito durante a ditadura militar, em períodos realmente onde o povo não tinha a possibilidade da transparência como um princípio. Hoje, a FUNAI não faz nada às escondidas. Então, não é só antropologia, é cartografia. Na verdade, é um conjunto grande de profissionais que atua para consolidar o reconhecimento de uma terra indígena. Ele tem razão. O Brasil é um país plural, diverso. Eu falava no debate, nós temos uma presidente Rousseff, nós temos um presidente da FUNAI mesmo de família italiana, nós temos um governador do mais importante estado do Pará, é Alckmin. No meu estado é da colônia libanesa. O Maluf já foi prefeito, já foi governador. Então, não há problema. Somos ricos, inclusive socialmente, exatamente pela nossa diversidade. Há um problema, no entanto, que é um certo egoísmo de quem detém terra no Brasil e quem detém riqueza, é de não permitir que negros tenham direito às suas terras quilombolas, que indígena tenha direito. Então você pode ser, por exemplo, Alckmin ou presidente da República sendo Rousseff, mas não pode ser Yanomami, Tembete-Neterrara, Munduruku. Há um verdadeiro ódio, e é um ódio secular. Comunidades inteiras foram dizimadas, perderam o seu direito à existência. E eu creio que é possível caminhar para afirmar o direito de todos. O direito dos povos indígenas, à sua cultura, à sua identidade, à sua língua, à sua felicidade, que só é possível com o reconhecimento da sua terra ancestral. Isso não prejudica o Brasil, ao contrário, enriquece o Brasil, dá mais diversidade, dá mais beleza a esse povo que já é diverso. Eu acho que é um certo egoísmo. Se você pega um país como a Holanda, que tem 4 milhões de hectares, ora, só o latifúndio no Brasil são 79, 80 vezes o tamanho da Holanda. A Holanda, no entanto, tem um PIB de mais de 2 trilhões. O Brasil, esse monumento, esse continente, é apenas 50% mais rico que a Holanda. Ora, terras pequenas, um fazendeiro na Holanda com 20, 30 hectares produz, e produz muito, e torna aquele país rico. Aqui, o cara tem 100, 200 mil hectares e ainda acha que o índio não pode ter direito à terra. Ora, os índios brasileiros são 305 etnias, né? Já desapareceram em grande parte, né? Eram milhões e milhões. Então, é o momento de se reconhecer o que está na Constituição. E os que defendem a PEC 215 sabem que ela é inconstitucional. Ela será derrubada no Supremo. Até porque diz-se que há ilegalidades, que há laudos fraudulentos. Não há um único laudo que tenha sido comprovado no Supremo Tribunal Federal como fraudulento. Às vezes, um juiz regionalmente decide. Por quê? Porque, é claro, influenciado pelas forças econômicas, pelo latifúndio na região. Nunca. Você vê Raposa Serra do Sol, não é? A conquista, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque os estudos são feitos de forma séria. Já houve muita violência secular. É possível que os proprietários rurais tenham seu espaço, já tem muita terra concentrada. É possível aumentar a produtividade sem que isso seja um golpe de morte nas comunidades indígenas. Obrigada, deputado Edmilson Rodrigues. Deputado Alceu Moreira, o deputado Edmilson disse que a PEC seria inconstitucional, poderia ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, como outras iniciativas já foram contestadas. Seria uma maneira de forçar o governo a mudar a maneira de homologar terras indígenas, a fazer uma revisão de como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atua hoje? Olha, primeiro, com relação à inconstitucionalidade, é uma interpretação. Nós temos, e não são poucos os segmentos que argumentam com profundidade e fundamentação jurídica de que não há inconstitucionalidade nenhuma.
Portanto, vamos aprová-la, caso tenhamos condição de fazer isso em plenário, e aí depois vamos discutir a sua constitucionalidade ou não, mas por enquanto não há nada disso. Segundo, esta luta desesperada para fazer a argumentação do latifúndio, né? Esse termo que enche a boca, é o latifúndio do meu Rio Grande do Sul, que o deputado Edilson talvez não conheça, tem média 11 hectares. Esse é o latifundiário de lá. 11. Famílias inteiras em 5, 8, 10, 15, 20 mil hectares que estão morando, têm 11 hectares, 12 hectares, é o que eles têm. Alguns estão pagando pedágio para produzir agora na sua própria propriedade, porque a FUNAI, com um processo completamente estapafúrdio, diz que não tem nenhum julgado, tem 125 sob júdice. Mas é claro, para poder entrar com um processo e ir até as raias do Supremo, o cidadão dono da terra que comprou com o suor do rosto tem que pagar cada centavo. Enquanto do outro lado o Ministério Público, com dinheiro pago por nós todos, sustenta este processo o tempo inteiro. Então há um Estado completamente a favor de uma parte. Com relação ao conhecimento desde a primeira linha, eu desafio a me provar que naqueles processos que nós conhecemos, um por um do Rio Grande do Sul, me diga quando o proprietário da terra sabia do primeiro dia da demarcação. Ele não sabia, ele não era conhecedor disso. Vai lá no Mato Castelhano, no Mato Preto, vai no Faxinalzinho e pergunta. As pessoas não conheciam o processo, as pessoas só foram conhecer quando da notificação. Ele é um processo inteiro construído na unilateralidade. Nem sempre é má fé. Nem sempre é má fé, mas há muita má fé na ocupação de terra indígena. Eu não estou dizendo Muitos sabem que ocuparam terra indígena, às vezes orientado pelo madeireiro, como é no Pará. Se a questão é a ocupação, tem uma sugestão a fazer. Vamos devolver, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro aos Tamoios. Não, mas não é para devolver isso, mas se a questão é só a ocupação, é a ocupação. Então vamos fazer qual é a regra. A regra é que foi ocupada pelos índios, o Brasil inteiro foi. Tá? Onde é que vão começar o outro laudo? Quer dizer, quando o apartamento é meu, não pode ser demarcado. Quando a terra do Zeca, do Cabo da Enxada, aí pode. Aí não tem problema. Por que não pegam, então, as margens do Tietê, lá em São Paulo? Por que não pegam o centro do Rio de Janeiro? Pega em qualquer lugar onde os índios estiverem em todos os lugares. Por que não? Por que o raciocínio é discricionário? Não, agora para esse pode, para esse não pode. E enche a boca do latifúndio. O latifúndio que guilou e que matou, assassinou índios, que pague, porque esse é um processo judicial. Agora demarca a terra de maneira fraudulenta pelo um bando de vigaristas orientado lá pela Universidade de Chapecó, fazer laudo antropológico fraudulento por um índio só que está na 7ª narrativa. O mesmo fez a 7ª narrativa e a origem do laudo antropológico. Queria argumentar como se isso fosse verdade absoluta. Absolutamente não. Aliás, se é, por que não querem fazer o laudo, a discussão sobre o laudo? Vamos fazer com contra-laudo, com autoridades que tenham autoridade de independência para poder fazer o debate sobre os laudos. Com isto, nós teríamos um processo limpo, lícito, não colocando o cidadão que comprou a terra com o suor do rosto, tendo que pagar com os trocos que tem para o Estado ladrão e tomar a terra que ele sem pagar nenhum centavo. Ele sai da terra, não recebe nada. Tem que ir embora com a roupa do corpo e as benfeitorias. Muito obrigada, deputado Edmilson. Vou dar a palavra para o senhor em poucos minutos, porque o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.